Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Hobbit. Sobre o Hobbit. E sobre o Hobbit. Você deve estar se perguntando que enigma é esse aí, por que eu estou apresentando aqui três versões? Enigma nenhum. Eu só quis ostentar aqui que eu tenho várias versões desse mesmo livro. Depois de Senhor dos Anéis, o Hobbit é a história mais conhecida do Tolkien, né? Na verdade, é a primeira história, se você for pensar do ponto de vista cronológico da escrita, né? O Hobbit é a primeira coisa que Tolkien escreve nesse universo da Terra-média. Depois ele vai desenvolvendo as coisas e tudo mais. Mas, gente, é uma coisa fantástica, né? Apesar de estar classificado aí como escrito infanto-juvenil, é para todas as idades, desde crianças até adultos. E é uma história muito deliciosa, uma história muito fascinante. Esqueça os filmes do Peter Jackson sobre o Hobbit. A adaptação do Senhor dos Anéis até ficou uma adaptação legal, mas a adaptação do Hobbit é uma coisa desastrosa, é uma coisa terrível. Só perde para essa série maluca aí que a Amazon lançou recentemente, Os Anéis de Poder. Aquilo realmente até agora não tem nada que consiga ser pior do que aquilo, mas enfim, a adaptação do Hobbit não ficou legal. Não ficou legal porque não é o Hobbit, não é o que a gente tem aqui, não é a história de Bilbo Bolseiro e a sua aventura com os anãos ali liderados por Thorin, Escudo de Carvalho, até a Montanha Solitária para recuperar então ali a montanha que Smaug, o dragão, havia anos antes, décadas antes, tomado dos anãos. Você tem nos filmes uma aventura maluca com um ritmo muito acelerado. Se você lembrar isso, você vai perceber que desde o começo da jornada deles, eles estão sendo perseguidos por Azog, o profano, né? Que no livro ele nem aparece ativamente, ele simplesmente é citado, né? Como sendo o pai do Bolg, né? Então, assim, é uma rivalidade que colocaram ali entre Azog e o Thorin, Escudo de Carvalho, que na verdade aqui no livro não existe, não é dessa forma. O que a gente tem no livro então, né? Eu falei do que não é, pensando nos filmes, o que a gente tem no livro então? No livro nós temos exatamente esse enredo duro e principal. Você tem os anãos ali da Montanha Solitária, que viveram ali durante eras e construíram um vasto império ali naquela montanha, muito rico, com muito ouro, muitas pedras preciosas, inclusive a pedra Arken, que é considerado o coração da montanha, a joia mais valiosa para eles, porque além do seu valor, ela tem um valor de representatividade também para aqueles anãos, né? Então é uma coisa fascinante o que se tem ali de poder, de ouro, de joias e tudo mais. E os dragões, eles são conhecidos por essa sede de ouro que tem, por essa sede de poder que tem. Então o que vai acontecer é que Smaug, um dos dragões mais terríveis de todo o universo do Tolkien, ele vai ir até a Montanha Solitária, vai destruir a cidade que tem ali, né, a Cidade do Lago, vai destruir o Império dos Anãos, vai expulsá-los, e antes disso vai matar muitos anãos, enfim, vai ser uma carnificina para se apossar daquele ouro, né? Você lembrar aí outras obras de literatura, você vai ver que é muito comum na literatura essa questão desses dragões, então, que são ávidos por ouro, que gostam de ouro e tudo mais. É basicamente isso. E aí, depois de algum tempo, o Thorin, que é o terceiro aí de uma linhagem, começa com o Thor, com o Thrain, né? E finaliza com o Thorin, ele vai reaver, então, como sendo o rei, a montanha. Mas, ajudado por Gandalf, o mago cinzento, eles precisam de alguém que seja um ladrão para roubar o tesouro
A leitura vai mostrando pra gente que a ideia deles ali então é roubar aquele tesouro mesmo. Eles não pensam muito, enfim, logística, em como você vai tirar então toneladas de ouro que estão sendo guardadas por um dragão gigante, colina abaixo, montanha abaixo, mas a ideia é essa. E para conseguir então um ladrão eficaz, Gandalf os conduz até lá no Bolsão, a toca de um hobbit chamado Bilbo Bolseiro, muito pacífico, muito receptivo e tudo mais, gosta de receber visitas, mas avesso a aventuras, totalmente contrário a essa ideia de sair ali da sua toca, muito confortável, com o seu café da manhã, com suas comidas e tal. Não gosta disso, mas ele acaba sendo convencido e vai então junto com essa comitiva em direção a essa montanha. O ponto é que esse caminho, né, a história então se desenvolve, podemos dizer assim, nessa caminhada, então saindo de Bolsão até a montanha solitária. São muitos perigos, eles precisam, por exemplo, passar por uma montanha, né? E quando eles estão tentando passar essa montanha, está tendo uma guerra de gigantes, né, lançando pedras e tudo mais, gigantes de pedra. E eles ficam impossível, eles quase são mortos ali no meio daquele fogo cruzado. Na tentativa de sair daquele ali, eles encontram uma caverna. E essa caverna era a entrada de também um reino de goblins, né? E eles acabam caindo ali, sendo presos e tal. E quando caem nessa toca desses goblins, é interessante porque o Bilbo, eles tem um momento que ele se separa da comitiva principal e ele encontra um anel no chão. Um anel mágico, né? Assim que encontra o anel, ele conhece também o dono do anel, que era uma criatura escura, de olhos grandes, né? Que teve o seu corpo adaptado então por conviver muito tempo embaixo da terra, longe da luz do sol e tudo mais. Então seus olhos cresceram como os olhos daqueles peixes, né? Que é o famoso Sméagol, que até então é chamado de Gollum apenas. Vai ter um jogo de adivinhas ali, porque Bilbo quer sair dali. Gollum quer comer Bilbo, literalmente, quer se alimentar dele, mas ele não resiste a um jogo de adivinhas, né? Então Bilbo propõe que se Bilbo ganhasse as adivinhas, Gollum lhe mostraria a saída, e se Gollum ganhasse, ele poderia fazer o que quisesse com o Bilbo. E Bilbo ganha. Na verdade, Bilbo vai trapacear, né? Bilbo vai trapacear. Mas, enfim, nesse ponto que Bilbo trapaceia, que o Gollum então percebe que Bilbo trapaceou e vai então também trapacear, ao invés de mostrar para ele o caminho, vai devorá-lo. Ele procura o seu anel, porque esse anel é o anel que fazia com que ele ficasse invisível. Ele então não encontra o anel. E aí é uma loucura nessa parte. Essa parte é muito interessante, é muito legal. É uma loucura. Mas enfim, o desdobramento que vai se dar é que Bilbo consegue fugir de Gollum. E eles conseguem então, junto com o restante da comitiva, fugir daquela montanha e chegar então até a floresta que eles têm que atravessar uma floresta, treva mata, pelo nome você já percebe, que é uma floresta escura, amaldiçoada, cheia de seres perigosos, cheia de seres também amaldiçoados, aranhas gigantes, né, que tentam comê-los a todo momento. Esqueci de contar os trolls que eles encontram logo no comecinho da jornada também, né? Mas enfim, a jornada é toda essa cheia de perigos e com a maestria que é característico de Tolkien, né? Porque você vai lendo, ele vai dando descrições detalhadas da floresta, ele vai citando quais árvores que tinham, ele vai citando o nome de flores, ele cita aonde o rio nasce, qual é o curso do rio, ele cita, sabe, você chega ao ponto de quase sentir o cheiro ali das flores, quase sentir como se os seus pés estivessem tocando ali naquela vegetação, de tão descritivo que é. Algumas pessoas não gostam, algumas pessoas acham que isso, enfim, quebra o ritmo da narrativa. Eu acho fascinante isso. Eu acho que essa característica do Tolkien é uma das provas da sua genialidade, uma das provas então do quanto esse homem foi um escritor singular, né? E os personagens também fabulosos que existem aqui, como por exemplo o Beorn, né? Que é um troca-peles, ou seja, um homem que vira um grande urso, né? Ou um urso que vira um grande homem e tal, enfim. Fica a seu critério entender isso daí.
E que, num certo sentido, ajuda também os anãos ali. Por quê? Porque ele detestava os goblins, né? Detestava os goblins. Então, ele auxilia os anãos fornecendo para eles pôneis, fornecendo para eles comida, né? Tem as águias, as grandes águias, com o grande senhor das águias, que livram os anãos ali de apertos em duas ocasiões, e uma delas, uma das ocasiões principais, né? Thorin, escudo de carvalho, é alguém com uma personalidade ao mesmo tempo muito nobre, por ser um rei, por ser de uma linhagem real, mas ao mesmo tempo você percebe nele uma certa altivez e alguns pontos ali de arrogância, o que vai se mostrar bem complicado lá no final, um coração endurecido. Ele acaba sendo seduzido também pela questão do ouro, né? Existe uma redenção, sim, mas ele passa por esse processo, né? E o grande personagem é Bilbo Bolseiro, sem dúvida, de uma sagacidade assim impressionante. E um ponto que marca a personalidade de Bilbo Bolseiro é a sua coragem, porque ele não é um guerreiro, ele não é grande, ele não é forte, ele não sabe lutar, mas ele tem coragem. Ele tem a frieza de pensamento para agir na hora que precisa dele, para ter a ideia correta na hora do aperto, para conseguir inclusive tirá-los de apertos ali em diversos momentos. Voltando a falar das diferenças do filme, por exemplo, e do livro, você vai ver os filmes, você percebe que nos filmes, por exemplo, é escondido dos anãos que Bilbo havia encontrado um anel mágico, né? No livro não tem isso. No livro ele esconde durante um certo tempo, mas chega um momento que ele fala com eles, e eles inclusive se valem desse anel mágico do Bilbo para se livrar de algumas situações enrascadas que eles estão envolvidos ali. Bard, que é um personagem também importante para a narrativa, nos filmes Bard é colocado assim, né, tem muita cena, tem muito tempo de cena. Nos livros o papel dele é bem pequeno, ele mata sim o dragão, mas ele não tem aquela proeminência toda de encontrá-los, de mostrar, enfim, de escondê-los, de lutar contra o mestre da cidade. Muito pelo contrário, ele serve ao mestre da cidade até o final, né? Nos livros você não tem Legolas. Legolas não existe aqui, cara. Tauriel não existe em lugar nenhum, né? Legolas pelo menos ainda existe no Senhor dos Anéis. Quem é Tauriel, né? Que se apaixona por um anão, que é outra coisa bizarra, outra coisa estranha enfim, que foi colocado nos filmes, que no livro não tem nada disso. Eu te aconselho a ler o livro. Leia o livro. É legal os filmes? Eu assisto os filmes, já assisti mais de uma vez. Essa semana que passou, assisti de novo. Porque, querendo ou não, traz em nós uma nostalgia, traz em nós uma questão bem legal, né? Mas quer conhecer mesmo a história, quer se deliciar mesmo na história, na forma como Tolkien escreveu. Leia os livros, leia no original como foi trazido, e não em adaptações que você tem mais a ganhar, no sentido de compreender melhor a obra, no sentido de compreender de fato qual era a intenção do professor Tolkien com esses escritos, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser comprar o livro pelo link, você contribui com o nosso canal. E talvez aí a coisa que as pessoas se questionam, né? O que a gente aprende com o Hobbit? Em primeiro lugar, é uma história. Deleite-se na história. Não tente, sei lá, ler procurando outras coisas, tentando achar outras coisas. Leia a história. O objetivo do autor era escrever uma história. Agora, nenhum autor é neutro de pensamento. Tolkien, ele tinha uma cosmovisão, ele era cristão. Então, você vai ver muitas coisas aqui do cristianismo. Você vai ver amizade, você vai ver sacrifício, você vai ver entrega em prol do outro, você vai ver obediência, você vai ver providência divina agindo aqui. Então, enfim, a gente aprende com certeza, mas o foco principal é ler a obra. Leia a obra e se deleite na obra, tá bom?